Vamos estar orando para iniciarmos o culto na casa do Senhor. E quantos estão alegres por estarem na casa do Senhor? Amém? Creia que hoje você saiu da sua casa e você veio para este lugar porque Deus tem algo de novo para fazer na sua vida. Amém? E quantos acreditam que Deus ele vai fazer uma coisa nova neste lugar, nesta noite, na vida de cada um de nós? Então você tem liberdade para adorar, para glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, adore, glorifique, dê o seu melhor culto ao Senhor nessa noite. Esqueça todos os seus problemas, deixe tudo de lado e neste momento se disponha a adorar ao Rei da Glória, porque Ele está aqui, presente nesta noite. Nós já podemos sentir a presença do Senhor, nós estávamos aqui orando e o Senhor ele está bem presente neste lugar e tem algo novo para cada um de nós. Amém? Oremos assim. Soberano Deus, Pai que estás nos céus, Senhor, diante da Tua presença estamos Te agradecendo pela oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concede estarmos reunidos em Tua presença, Senhor. Graças Te damos, Rei da Glória, recebe o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, recebe o nosso culto, Senhor. Senhor, continua fazendo os Teus milagres, operando os sinais e maravilhas em nosso meio, Pai. Onde estiver, Senhor, um coração, Pai, que precisa ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor, toca em cada um de nós, porque nós precisamos ouvir a Tua voz em todo o tempo, Senhor. Por isso, Pai, continua operando no meio da Tua igreja, fazendo os Teus milagres, Pai, salvando, libertando, renovando, curando, porque nessa noite, Senhor, o Senhor tem total liberdade para atuar nas nossas vidas, Pai, porque nós estamos aqui neste lugar, crendo que o Senhor está presente em nosso meio, e Te agradecemos por tudo, Jesus. Amém. Poder sentar e vamos ouvir os 2 hinos da harpa com a nossa banda em nome de Jesus. Glória a Deus. 73, queridos irmãos que trouxeram as suas harpas. 73, vamos louvar a Jesus. Pecador, escuta a voz do Senhor. Se estás cansado, ó, vem descansar. Vem, não te detenhas sem nenhum temor. Deixa o teu fardo e vem repousar. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde, manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Venha Deus faminto, pobre mesmo assim, a maná celeste preparado já. Grátis é a festa pra ti e pra mim. Cristo te convida, vem e cearás. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei.
deixa devagar e vem ao bom pastor. Pelos montes, vales, há perigo mil. Volta ao rebanho do teu Salvador. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde, manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Crendo tu em Cristo, salvação terás, gozo, paz perfeita, tudo que é mistério. Cristo não despreza, nem rejeitará todo que contrito a Ele vier. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde, manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Amém. Glórias a Deus. Vamos lá? Vamos lá? 63, queridos. 63. Vamos marchando para aquele país, o céu. Aleluia. Marchamos para aquele bom país, onde os crentes, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, ele com vigor, constrangido pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegura a eterna salvação. Desde a santa fé, o invicto pavilhão, vamos trabalhar.
avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhamos, pois, até o amanhecer, e o trabalho aqui finda. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Revestidos da couraça de Jesus, como servos seus e filhos, sim, da luz, gloriando-nos em Cristo e sua cruz, vai com ele trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus está pronto todos a salvar. Ó, sim, vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não sei se os irmãos que estavam aqui à tarde estão percebendo o quanto o Senhor ele está falando conosco, né? Acordai, acordai, despertai, despertai. Quantos estão por aí dormindo, desapercebidos da maior promessa que Jesus ele nos fez, de um dia retornar para nos buscar, para estarmos com ele na eternidade? Quantos cristãos estão por aí no mundo vivendo desapercebidamente nos prazeres do mundo, nos prazeres da carne, né? Mas nós somos gratos a Deus porque aqui há um povo lavado e redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que poderia estar em casa, aproveitando, quem sabe até jantando ou dormindo embaixo do seu cobertor, aproveitando, se divertindo, mas decidiu estar na casa do Senhor, no melhor lugar, diante da presença do Senhor, porque quando o povo de Deus se reúne em um só pensamento de adoração, de louvor, de clamor, a resposta do céu ela desce com toda certeza. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você chegou neste lugar, você veio ao lugar certo, porque neste ambiente há o Senhor Jesus Cristo bem presente aqui, com seus ouvidos atentos para ouvir aquilo que você está pedindo a Ele nesta noite. Por isso glorifique. Não perca a oportunidade de exaltar e glorificar ao nome do Senhor. Não deixe essa oportunidade passar, porque o teu milagre, a tua resposta, ela está aqui nessa noite. Basta tão somente você crer e confiar que a resposta ela virá diante do Senhor Jesus Cristo.
A irmã Daniela estará lendo a palavra do Senhor e orando. Logo após, a irmã Deisiane já prepara um louvor. E vamos continuar adorando ao Senhor. O Senhor está na casa. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra, que se encontra em Isaías 40, a partir do 27. Acharam? Por que dizes, ó Jacó, e por que falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia, essa palavra serve para todos nós, né, irmãos? Em meio a um dia, né, de quem trabalha, assim, um dia cansativo de trabalho. Mas assim, a gente vem aqui, a gente sabe que Ele está aqui. Então a gente vem aqui e sabe que Ele renova nossas forças, Ele nos alegra, é Ele que nos anima. Então, aleluia, louvamos e engrandecemos a esse Deus, que Ele conhece a cada um de nós, sabe as nossas limitações, mas aqui estamos, irmãos, aqui para adorar o único que é digno. Então, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua presença, Senhor, porque sabemos que só o Senhor é o Deus das nossas vidas, da nossa salvação, é o Senhor que nos anima, que nos encoraja, que nos dá força. Por isso te servimos, Senhor, porque Tu conheces os nossos corações, Senhor. É o Senhor que nos sustenta em meio a tantas dificuldades, Senhor, mas vem de Ti também a nossa vitória, a nossa alegria, porque o Senhor também é a nossa alegria. Continua conosco neste culto, Senhor. Fala ao coração de cada um. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Antes de louvar, eu gostaria de, em breves palavras, dar um ligeiro testemunho do que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Chegamos recente aqui em Santa Catarina, todos sabem. Essa casa já conhece bem um pouco da nossa história, mas viemos de uma posição de obediência diante do Senhor, na qual Ele nos fez essa promessa e disse que aqui Ele ia cuidar de nós. E Ele tem feito isso, irmãos. Ao chegar aqui, profissionalmente, eu me vi numa situação delicada, pois deixei, como alguns sabem, à tarde eu já testifiquei um pedaço sobre isso. Estou falando à noite porque tem irmãos que não vêm, não pode estar aqui à tarde. Então, eu tinha um bom trabalho em Recife,
eu era muito apegada aos bens, a família. Como fala minha prima, ela dizia assim para mim: prima, tu precisa sair do comodismo. E era isso mesmo. Eu me sentia muito acomodada por estar tudo muito tranquilo. E Deus, quando Ele promete algo, Ele nos submete a aquele impulsionar. Vamos impulsionar o milagre. E viemos aqui em Santa Catarina visitar. Ficamos um mês hospedados na casa da minha tia. Foi um momento rico. Conheci essa casa. Deus aqui, Ele renovou promessa. E foi nesse lugar que Deus Ele falou conosco que iríamos só de passeio, de férias para Recife. E foi assim, irmãos. Eu cheguei em Recife, menos de um mês, me organizei. 1 mês e 3 dias eu já estava em Santa Catarina com minha filha. Meu esposo teve que ficar por um tempo, né? Como os irmãos sabem, ele estava trabalhando. Enfim. E eu cheguei e comecei um conflito interno. Senhor, e agora? E agora? E agora? E o Senhor, Ele falava grandemente assim no meu coração: estou eu cuidando, não te preocupa, mas a gente é ser humano. E a gente tem aquela fase que precisa, né, explorar a tua fé diante de lágrimas. E ali, meu esposo ia trabalhar, minha filha na escola, era quando eu conversava com Deus. Era aquele momento que eu tinha sós na minha casa e fazia minha casa de altar. Então, muitas vezes eu ia levar minha filha andando para a escola e voltava no caminho conversando com o Senhor. E agora, Jesus, o meu profissional. Porque eu sempre fui uma pessoa que fui ativa, sempre trabalhei desde os meus 16. E a gente passou 1 ano, não foi, filho? Quase 1 ano. Na dependência do Senhor. E chegou o momento de tentar, mas quando a gente tenta diante das nossas decisões, não dá certo, irmãos. Porque muitas vezes a gente tenta tomar decisões: isso aqui vai ser bom para mim, vai dar para relevar, e acabou-se. Mas o Senhor, Ele falou comigo: não é o que eu quero para ti. E Deus começou a me mostrar isso todos os dias, diariamente. Ele falava um pouco comigo. E ali, certo dia, eu orando ao Senhor, eu fiz: Senhor, e agora? Eu tenho uma filha, meu esposo trabalhando, mas e agora, Senhor? E Ele falou assim fortemente no meu coração: estou eu cuidando. Eu abro o meu notebook e está lá um anúncio: concurso Joinville, professor. Eu falei: Senhor, isso aqui é tu que está falando comigo? E o Senhor fez arder meu coração e fez: é minha vontade. Eu fiz: se é a tua vontade, Senhor, vou fazer. E chegou o vaso em casa, eu fiz: filho, vou fazer o concurso Joinville. Será que vai dar certo, filho? O Senhor fez arder meu coração. Mas daí aquela indagação, né? Como é que vai ser? Como é que eu vou estudar? Não conheço nada aqui. Qual é o cursinho que eu vou fazer? Porque 5 anos longe da faculdade, então legislação, muitos conteúdos ali pedagógicos, eu não tinha mais em mente. E eu fiz: Senhor, e agora? Tu tem que me dar estratégia, se é tua vontade, a estratégia é tua. E o Senhor, Ele começou a colocar no meu coração: entra em contato com a mentoria em Recife. E eu entrei em contato com a mentoria e fui lá e fiz o cadastro. Aí eu fiz: Jesus, mas a mentoria é os concursos de Recife, não tem nada a ver com Santa Catarina, com Joinville, Senhor. E agora? E o Senhor começou a me dar estratégia: fala com Cíntia. Aí eu cheguei, entrei em contato com o financeiro, fiz: Cíntia, eu sou aqui de Santa Catarina, fiz a mentoria e eu preciso de ajuda. Eu preciso que vocês vejam aí para mim o curso. E eles montaram passo a passo do concurso de Joinville. Em seguida, irmãos, eu comecei a estudar e meus estudos eram bem na segunda-feira. Eu dizia: tia Dalva, eu não tenho condições nem de aparecer lá no ponto de pregação, porque eu preciso ter a aula online. E ela olhava para mim assim: não, faça a obra. E foi quando o pastor Adair nos fez a visita em casa e nos convidou para a gente assumir essa obra. Eu falei: mas pastor, eu estou estudando. E é bem no dia do culto da congregação. E como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, pastor: eu vou uma semana, na outra eu assisto aula. Mas o Senhor começou a bradar no meu coração: não é assim que eu quero, faz a minha obra, o resto eu cuido. E o Senhor começava, e toda vez que eu dizia: vou ficar hoje, o Senhor fazia: não, te troca e vai. E foi assim. Eu perdia todas as aulas da segunda-feira, que eram aquelas aulas ao vivo.
E o Senhor nos deu também a questão do ciclo de oração. Comecei a ajudar a irmã Sônia na época. E eu também tinha aula na terça-feira. Eu fui na segunda e terça, Jesus. Nenhum dia eu não vou ter acesso a esse professor. Na segunda e terça, irmãos, Deus mandou eu fazer a obra. E eu fui fazer a obra. Obediência. E ali, o Senhor começou a colocar a estratégia. Estuda isso, estuda aquilo. Eu fazia, o que é que eu vou estudar hoje, Senhor? E era sempre assim. Hoje, quem decide é Ti, Senhor. Vai, Senhor, me dá a direção. Como é que eu faço hoje? Porque eu não estava tendo acompanhamento com o homem, mas o meu mestre estava ali a me ensinar. E ali a gente fez, estudamos, fomos para aquele lugar, amanheci para fazer aquela prova. E eu acordei, irmãos, sentindo a presença de Deus. Eu já acordei falando em mistério, eu já acordei falando com Deus, eu chorava e ele sem entender. E eu fui no caminho para Joinville sentindo a presença de Deus. Foi algo diferente. Quando a gente chegou ali naquele lugar, eu digo que, costumo até rir com ele, que quem fez a prova foi o Senhor, porque tem coisas da prova que nem eu mesmo entendia. Principalmente a redação, que eu olhei, foi um conteúdo que eu olhei pouquíssimo, estudei pouquíssimo, porque eu tinha 3 meses para pegar um conteúdo de 5 anos de faculdade. Então, assim, foi algo diferente. Eu fazia o Senhor e a redação. Na hora da prova, eu fazia o Senhor e a redação, Senhor e a redação. Me dá a direção da redação. Senhor, vou parar tudo aqui, vou no banheiro conversar contigo. Quando eu voltar, eu quero a redação. E eu fui assim, eu fui até o banheiro, Senhor, a redação, Senhor, a redação. E olha, irmãos, eu não entendi minha redação. Eu só sei que minha redação saiu. E foi quase a minha maior nota, né? Minha maior nota foi na prova prática. Mas eu sei que enquanto eu pensava que a minha nota da redação ia ser lá embaixo, porque a gente tem um cronograma e eles depois colocam uma proposta ali, né, de correção da tua redação. E a proposta da minha redação foi totalmente diferente do que eles tinham publicado ali. Eu fiz, Jesus, eu vou tirar 0 nessa redação. Antes mesmo da nota sair. Falei nada pra ninguém, família não sabia, ninguém sabia. E fiquei ali quietinha, só orando. Eu fiz, Jesus, a redação. E ali o Senhor, Ele me contemplou com uma nota abençoada, porque foi Ele quem fez aquela redação, não fui eu. E eu sou muito direta e verdadeira a dizer que nada foi mérito meu ali. E ali o Senhor, Ele me deu a oportunidade de tirar uma nota quase máxima, né? 9,36. E ali minha nota disparou diante dos demais candidatos. Fomos para a prova prática, convocados. Tirei nota máxima na prova prática. E ficamos em 15º lugar diante a quase 7.000 candidatos. O Senhor nos honrou. Então, a obediência, irmãos. O abrir mão do próprio eu. Muitas vezes nos vemos em desafios e dizer assim, eu queria tanto isso aqui, estar aqui. E entender que o Senhor não quer aquilo ali naquele momento. Logo em seguida fomos agraciados, dia 10 de maio, saiu no Diário Oficial resultado final do concurso, a minha colocação. 10 dias depois veio a minha convocação para os exames médicos. Antes dos exames médicos veio a documentação. A minha documentação veio, deu erro. Eu cheguei aqui, eu acho que segunda-feira retrasada, aflita. Eu olhava para ele assim, eu não vou, porque as irmãs vão perceber que eu não estou bem. E ele olhou para mim assim, você vai? E eu, não vou, não estou bem. Eu vou ficar orando. E ele olhou para mim assim, não, você vai? E eu vim carregado pelo Espírito Santo. Eu disse a todo mundo, a minha família sabe bem essa história. E eu vim carregado pelo Espírito Santo, aqui louvei. E o Senhor bradou fortemente, confirmando tudo, né? Que Deus ia fazer, que Ele estava no negócio e que Ele ia fazer com que a gente assinasse aquele documento ali. Então, no outro dia, meu esposo olhou para mim assim, fez, e agora? Tu vai ligar para lá, para a prefeitura? Como é que tu vai fazer? Eu fiz nada, não vou fazer nada. Se o Senhor disse que ia fazer, por que eu vou botar minhas mãos? É Ele que faz. Irmãos, naquele momento eu comecei a adorar em casa, comecei a cantar, dobrei meus joelhos. Quando terminou o hino, o
telefone tocou, era a prefeitura ligando, dizendo que eu já estava convocada para o exame médico, meus documentos tinham sido aprovados, o que era ali praticamente um momento de perca, foi mais uma forma de testificar. E ali a gente foi contemplado e, resumindo, nós fomos agraciados e quarta-feira é minha posse. Eu estarei assinando o documento em Joinville como professora e peço que a igreja orem. Vou me ausentar dos cultos à tarde por conta do meu horário lá, mas a tarde está em boas mãos. Primeiramente na mão do Senhor, segundo as irmãs que aqui estão cooperando, da irmã Marta, a irmã Mari, meu esposo que vai estar aqui acompanhando também. E é isso, irmãs. Sejais obedientes. A palavra de Deus é muito clara. A gente muitas vezes tem que renunciar o nosso eu. E para não ficar em minhas palavras, eu vou deixar em Eclesiastes um versículo muito conhecido, que, como um sonho meu, eu tinha esse sonho de ser um dia servidora pública. De alguma forma, eu tinha esse sonho. E Deus me trouxe para cá para ser aqui. Engraçado, que me faz relembrar de uma amiga minha, que no início de faculdade olhou para mim e fez assim: Deise, vamos fazer o concurso aqui em Recife? Aí eu olhei para ela e fiz: não posso, amiga. Ela olhou para mim assim e fez: por quê? Eu fiz: porque eu tenho uma promessa de ir para Santa Catarina. Então, assim, eu vou fazer concurso aqui para quê? E foi assim mesmo. E ela fez: mas amiga, tu faz e depois tu faz lá. E eu olhei para ela e falei: não, que Deus não vai permitir que eu seja aprovada nisso aí, não. Porque o que Deus tem para mim é lá. E foi assim, cheguei aqui, meu primeiro emprego foi como servidora pública. Então, existe um tempo, como diz em Eclesiastes 1, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito. E hoje eu vivo o propósito de Deus na minha vida. Amém? E eu vou cantar esse louvor, e esse louvor me remete às incertezas, às inseguranças. Quando eu estava ali em conflito comigo, a família não sabia, o esposo não sabia, mas era eu e Deus, aflita. Mas Deus escuta. Então vamos louvar comigo, amém? Em gemidos, o Senhor escuta. Sem palavras, o Senhor escuta. Ele entende o meu e o teu caminhar. O meu e o teu pensamento. Amém? Quando você fica triste, desespero insiste em te abater. Angústia invade o seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você sente e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Aleluia! Quantas vezes eu dobrei meu joelho e ali não tinha palavra, só choro. E o Senhor não é diferente na vida de vocês. O Senhor faz. Ao dobrar os seus joelhos e em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento,
que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde Ele está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde Ele está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Aleluia. Aleluias. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Aplauda, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom poder vivenciar os milagres do Senhor na vida da minha família. É tremendo estar diante da vontade do Senhor e poder desfrutar daquilo que Ele tem preparado para nós. Muitos podem até pensar, mas como? A gente saiu de uma cidade e chegou aqui, veio diante da obediência do Senhor, da vontade dEle, diante do ide do Senhor para que nós estivéssemos aqui fazendo a obra dEle. Nós sempre fomos pessoas dedicadas na obra do Senhor, né? E o Senhor, Ele honra. Eu não digo isso para me gloriar, nem gloriar a minha família, mas eu digo isso para que os irmãos entendam que o teu esforço na casa do Senhor não é em vão. A tua dedicação diante da vontade do Senhor não é em vão, porque o Senhor, Ele honra. Nada do que você faz para o Senhor vai retornar vazio para as tuas mãos, não, porque Ele vai te abençoar. Você pensa que esse testemunho ele acabou? Não. Nós vamos estar dando o nosso culto de ação e graça neste local, com todos os irmãos. Nós vamos agradecer, mas o testemunho é bem maior do que os irmãos puderam ouvir aqui, porque o cuidado de Deus por aqueles que trabalham na obra dEle é um cuidado grandioso. Meu Deus, eu preciso guardar isso para o dia do culto de ação e graça, mas nós estamos vivendo realmente o milagre do Senhor na nossa vida. Por isso não fique espantado, porque muitas vezes eu falo constantemente a respeito de milagres, mas sabe o que é? A boca fala aquilo que o coração está cheio, e se eu estou vivendo milagres, eu preciso testificar que o Senhor está fazendo na minha vida e que Ele vai fazer na vida dos irmãos também. Os irmãos precisam entender que o nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não está mais aqui. Vamos ouvir uma saudação pela irmã Mari. Vai trazer uma saudação para nós. Logo após o nosso irmão, eu procurei ele aqui, não encontrei, ele está ali. Nosso irmão Adilson vai estar louvando ao Senhor.
Amém? E a igreja continua adorando, queridos, porque o Deus que faz está aqui neste lugar. Glória a Deus, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Alguns pela segunda vez nesse dia, né? Algumas já estiveram aqui à tarde. Foi uma tarde de bênção, foi uma tarde de vitória, né? Foi uma tarde gratificante na presença do Senhor, né? Deus tem operado neste lugar, né? A gente percebe o agir de Deus nesse lugar. A gente vê a mão de Deus neste lugar. Aleluia. Eu sou grata a Deus pela oportunidade, né, de estar mais uma vez. Também, se fosse contar o que Deus já fez na minha vida, passaria a noite aqui e não terminaria de contar tudo. O que Deus tem feito na minha vida. Porque o Deus que nós servimos, irmãos, é o Deus que faz. É o Deus que opera. Por quê? Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Por isso, quando você orar e pedir a Deus, peça o impossível. Porque o possível o homem pode fazer. O possível o dinheiro pode fazer. Um certificado pode fazer. Mas tem coisas que é só o nosso Deus que faz. E Ele é o Deus do impossível. E às vezes, por isso que a Bíblia diz assim, ó, oreis e não recebeis, pedis e não recebeis porque pedi mal. Porque a gente pede o possível ao Deus do impossível. Então a gente tem que orar a Deus e pedir a Deus o impossível. O possível ficou para o homem, mas o impossível para Deus. E se você tem causa impossível, tenha certeza absoluta que é impossível para o homem, mas não para Deus. Independente do teu problema, independente da causa, se for doença, se for uma causa na justiça, se for um problema no casamento, algo familiar, alguma coisa na justiça, independente do que for, não existe limite para o nosso Deus. Mas o problema é que muitas vezes a gente quer diminuir o nosso Deus. Às vezes a gente compara Deus como um homem. E a gente pensa assim, não vou pedir, isso aí é tão difícil, né? Isso aí é tão, nem vou pedir isso para Deus. Qual é a ideia que nós temos do nosso Deus? Qual é a ideia que nós temos do nosso Deus? Às vezes a gente pensa que Deus ele não se preocupa com o nosso bem-estar. Eu lembro que, eu acho que foi na primeira vez que eu preguei aqui nesse ponto de pregação, aqui, neste lugar. Se não me engano, acho que foi a primeira vez que eu preguei sobre a carreira que nos está proposta. Não sei se alguém estava aqui que lembra disso. Que às vezes a gente tem sonhos. E às vezes a gente não pede, pensar, Deus está preocupado somente com a salvação da minha alma. Mas não é isso. Você acha que Deus, Ele sendo um pai, a intenção dele foi te trazer a este mundo, deixar você à mercê da sorte, um dia preparar a tua alma para quando você morrer ir para o céu e pronto, enquanto você vive aqui, Ele não está preocupado? Não, Ele está preocupado. E Ele quer te abençoar. E sabe o que é mais lindo de tudo? É saber que Deus, além de Ele querer, Ele pode nos abençoar. Porque uma coisa é a gente querer, não é? Uma coisa é querer. Querer, qualquer pessoa pode querer. Se alguém chegar para mim e dizer, irmã Maria, eu preciso tanto disso, é lógico, eu vou querer te ajudar. Mas nem sempre eu vou poder, nem sempre eu vou conseguir, nem sempre eu vou ter capacidade de te ajudar. Mas isso não acontece com o nosso Deus. Ele não conhece limites. Não existe nada impossível. Aleluia. Então tenha certeza nesta noite
que você não conheceu esse Deus por acaso. Ele não te chamou por acaso. Ele chamou porque Ele te ama e porque Ele quer te abençoar. Ele quer honrar a tua fé. Aleluia. Mateus capítulo 6. Aleluia. Mateus 6:33 somente. Amém? Buscai, pois, primeiramente o reino dos céus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em algumas versões diz, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. A palavra do nosso Jesus, quando Ele falava a respeito da ansiedade, Ele estava ensinando que a ansiedade não vale a pena. E que é desnecessário para aquele que confia no Senhor viver ansioso. E Ele vai dizer, por que vocês andam ansiosos? Por que vocês se preocupam com o dia de amanhã? O que vocês vão comer? O que vocês vão vestir? Vocês estão preocupados por quê? Vocês não veem o lírio do campo? Olhai, pois, para as aves do céu. Elas não trabalham, não fiam, não servem, não fazem nada. Contudo, nem Salomão se vestiu com tanta glória. Olha para as aves do céu, não falta nada. Por acaso não valei vós mais do que as aves do céu e do que os lírios do campo? Por que vocês andam ansiosos assim? Por acaso cuidaria eu dos pássaros e dos lírios, não cuidaria de vocês? Aleluia! Em outras palavras, Jesus está dizendo, o que vocês estão pensando? Iria eu, por acaso, cuidar de aves, de lírio dos campos, e não iria cuidar dos meus filhos? Por que é que vocês estão dizendo? O que é que vocês pensam, afinal de contas, a meu respeito? Que eu sou um Deus irresponsável? Deixe de lado a ansiedade e creiam nos meus cuidados, na minha provisão, na minha proteção, nos meus livramentos, no meu poder, na minha soberania, na minha glória. Deixe de lado a ansiedade, pois eu sou um Deus que cuido. Por que vocês têm em mente o dia de amanhã? O dia de amanhã não lhes pertence, o dia de amanhã é meu. Eu cuido do dia de amanhã. Vive hoje, descansa o teu coração, joga-se a ansiedade de lado. Eu cuido, eu abro porta, eu curo, eu salvo, eu liberto, eu transformo, eu mudo história, eu realizo sonhos. Eu faço tudo isso. E a Bíblia vai dizer ainda que Deus, olha que coisa linda, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Porque às vezes a gente pensa, Deus vai me dar uma bênção desse tamanhinho. E muitas vezes Deus dá uma bênção numa proporção tão grande. Muito mais do que nós pensamos ou imaginamos o nosso Deus pode fazer. E é interessante que Ele vai dizer assim, ó, buscai primeiramente o reino dos céus. E Ele poderia dizer assim, buscai exclusivamente, não é? Unicamente, mas olha que Deus lindo. Buscai primeiramente, depois busque por aquilo que vocês querem. Desde que o reino do céu esteja em primeiro lugar, vocês podem pedir porque eu realizo, porque eu faço.
As coisas terrenas não podem estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o reino dos céus. Mas quando ele diz em primeiro, ele está dizendo, e em segundo pode ser aquilo que vocês querem, porque eu realizo. Eu atendo às vossas necessidades. Aleluia. Deus tem bênçãos grandes para entregar. Deus é poderoso, confia nesse Deus. Entrega a tua necessidade. Eu não sei qual é o teu problema. Não sei qual é a tua necessidade. Mas eu sei de uma coisa. Você serve o Deus do impossível. Você serve o dono do ouro e da prata. Um Deus sem limites. Amém, irmãos? Ficamos com essa palavra. O Todo-Poderoso está neste lugar. E você pode, se você abrir o teu coração e confiar, você pode levar a tua bênção hoje. Hoje você pode sair daqui com a tua vitória, em nome de Jesus. Irmão Adilson, venha louvar ao Senhor. Logo mais já estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Amém, queridos. Deus é tremendo, né? Em todo tempo Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. E desde hoje, à tarde, o Senhor está falando e na mesma direção. E interessante que a grande maioria nem estava aqui à tarde. Poderia falar, não, ele está falando porque ele estava à tarde. E o Senhor está levando a mesma direção. De confiar, de crer, de não desanimar, de se apossar daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Lembra que ele falou à tarde? Amém? Eu vou cantar só uma canção para poder a irmã já ministrar logo, né? Que o Senhor já está ministrando desde o começo. Mas vamos ficar em pé, vamos dar uma esticada e vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Adoramos o teu nome. Adore, adore ao Senhor. Ele é lindo, maravilhoso. O Senhor é o príncipe da paz. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, adore ao Senhor. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, adore o nome dele. Jesus. Erga suas mãos e adore ao Senhor. A minha presença é neste lugar. Há um sopro da minha presença neste lugar. Adore o meu nome. Declare que eu sou lindo e maravilhoso. Eu sou o príncipe da paz. Adore, adore ao Senhor. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória. Adore. Adore ao Senhor. Lindo, 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 lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, tu estás aqui. Jesus. Adore. Adore o nome dele. Maravilhoso conselheiro. Ele é o príncipe da paz. Adore. Adore o nome dele. Adore. Adore. Me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza.
Eu quero ver tua face, me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Eu quero ver tua face, adore, me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, adore, me leva. Aleluia! A presença dele é real neste lugar. Oh, oh. Comece a adorar ao Senhor. Comece a dizer: Senhor, eu vim aqui para te ver. Eu só vim aqui para te ver, Senhor. Não te preocupe com nada, querido. Declare para o Senhor: Senhor, eu vim aqui para te ver, Senhor. Só quero ver você. Só quero ver você. Será que você pode declarar? Só quero. Atraia. Só quero ver você. Só quero ver você. Mais alto, deixa ele ouvir. Só quero ver você. 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 Erga as suas mãos e declare: me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Eu quero ver tua face, eu só quero. Me leva. Aleluia. Ore la barabacere anda la barabachei. Só vocês, eu só quero ver você. Ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Atraia, declare: só quero ver você. A presença dele é real nesse lugar. Ei, sinta a presença dele. Eu só quero ver você. Aleluia. A minha presença é real neste lugar. Não tenha medo, diz o Senhor. Aleluia. Aplauda ao Senhor, queridos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Se mantenham de pé, queridos. Irmã Juliana, Deus ele vai trazer de um por um. E ao teu lado vão caminhar contigo, dedicados na obra do Senhor. Porque Deus faz. Deus ele é grande, Deus ele é poderoso. Deus estava ministrando ao meu coração. E Deus ele vai fazer algo novo na tua casa. Algo que somente Ele pode fazer. Não é você. As tuas forças são poucas. Mas o Deus que você serve, Ele peleja por ti. Aleluias.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está na casa. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós estivermos com os ouvidos atentos para ouvir o que Ele tem para cada um de nós, não sairemos da mesma forma que chegamos neste lugar, porque Ele está falando aos nossos corações nesta noite. Queridos, ao nosso convite, a irmã Karine, ela irá ministrar a palavra do Senhor nesta noite, e eu sei que Deus já colocou a palavra no coração, né? Porque a obra é do mestre. Então quem conduz é Ele. Então com certeza Ele já colocou no coração dela a palavra. Eu convido ela neste momento para estar aqui. Aleluias. A nossa irmã vem orar por ela. A senhora mesmo. É isso, vem orar. Aleluias. E continue adorando. Aleluias. Paz do Senhor, igreja. Agradecer a Deus pela oportunidade, né, de estar aqui hoje ministrando a palavra do Senhor. Vou confessar para vocês, eu vinha no carro falando para a sogra, estou um pouco nervosa. Nós nos julgamos incapazes, mas eu já vinha dizendo muitos nãos e eu não quis rejeitar, né, mais uma vez. O Senhor me convidou para fazer a sua obra, para falar a sua palavra, e o Senhor colocou a sua palavra em meu coração e eu aceitei, né, o chamado do Senhor, que o Senhor possa me usar nessa noite, assim como Ele já confirmou ao meu coração que Ele fará. Eu tomei conhecimento que vocês estão participando de uma campanha, né? O barro nas mãos do oleiro, é isso, né? Como um barro na mão do oleiro. E esse texto, ele está fundamentado lá no capítulo 18 de Jeremias. E eu quero ler com vocês alguns versículos do capítulo 18. Vamos ler do versículo 1 ao 6 e na sequência o versículo 11. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. E o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e ele tornou a fazer outro vaso conforme ele achou por bem.
assim a palavra do Senhor: acaso não poderia eu agir para convosco, ó casa de Israel, assim como fez esse oleiro? Eis que vós sois como barro na mão do oleiro, ó casa de Israel. E o versículo 11 na sequência diz assim: agora fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim disse o Senhor: eis que estou criando mal e formo um plano contra vós. Retornai, pois, agora, cada um do seu mau proceder, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Eu vou repetir a parte B desse versículo. Retornai, pois, agora, cada um do seu mau proceder, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Nós já estamos alimentados nessa noite, eu já estou alimentada, né? Já ouvimos tantas palavras maravilhosas da parte do Senhor. E a palavra de Deus é assim: ela serve para nos ensinar, para redarguir, para nos fortalecer, mas também para nos corrigir. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite é uma palavra de correção, uma palavra de arrependimento. Eu estava até um pouco temerosa, né? Mas o Senhor confirmou. Então essa é a palavra que nós temos para hoje. Podem tomar os seus assentos, Simba, por favor. Eu vou fazer... Tu me permite tirar Irmãos, esse capítulo 18 de Jeremias é talvez o capítulo mais conhecido do livro de Jeremias, né? Quando a gente fala em Jeremias, a gente logo lembra do vaso e do oleiro, né? Mas antes da gente adentrar especificamente ao texto que nós lemos nessa noite, eu acho interessante a gente entender o contexto em que essa profecia ela foi proferida, porque isso aqui é uma profecia. É uma mensagem que o Senhor entrega a Jeremias para que fosse entregue à casa de Israel. E a gente precisa entender qual era o contexto dessa situação. Por que houve a necessidade do Senhor usar o profeta para falar com o povo dessa maneira? Jeremias, irmãos, ele também conhecido como um dos profetas maiores, né, tendo em vista aí a extensão do texto escrito por ele, ou através dele, enfim. Ao que tudo indica, ele foi criado na lei do Senhor. Até porque o seu pai, Uquias, era um sacerdote. Então ele foi criado na lei do Senhor. Mas o contexto histórico em que ele nasceu era um contexto bastante conturbado da história de Israel. A gente precisa entender que o povo, ele se desviou completamente dos caminhos do Senhor. O povo começou a adorar a outros ídolos, abandonou a Deus. E isso fica muito claro na sequência do capítulo 18 que a gente leu. Se a gente observar no capítulo 15, o próprio Senhor denuncia: o meu povo se esqueceu de mim. Ele diz: contudo, o meu povo se esqueceu de mim, queimando incenso aos ídolos vãos, que os fizeram tropeçar em seus caminhos. E no versículo 5... ele vai dizer, do capítulo seguinte: e construíram altares para Baal, para queimar os seus filhos no fogo, como holocausto. Então, olha o tamanho da depravação religiosa a que chegou o povo de Israel. Eles chegaram a ponto a sacrificar os próprios filhos a deuses estranhos. Se esqueceram de tudo aquilo que o Senhor tinha feito por eles, de onde o Senhor o tirou. E se deixaram levar pelos povos estranhos, os deuses dos povos estranhos, e se corromperam completamente. Então, esse é o contexto em que Jeremias nasce. Um contexto de total declínio religioso do povo de Israel. E é nesse contexto que Deus levanta Jeremias. Deus levanta um profeta. E a chamada de Jeremias é uma das chamadas mais lindas da Bíblia. A maioria de nós conhece. Lá no capítulo 1 de Jeremias: antes que eu te formasse, no ventre da tua mãe eu te escolhi. E antes que tu nascesse, eu te santifiquei e te constituí por profeta sobre os povos. E foi assim que o Senhor o chamou. Mas ele se sentiu incapaz. Ele disse: eu sou apenas um menino. Eu não sei falar, Senhor. Ele ficou apavorado. Eu não sei falar. O que eu vou fazer?
fazer? Como é que eu vou fazer? Mas o Senhor tranquilizou Jeremias. Ele disse: Jeremias, a Bíblia diz que o Senhor tocou em sua boca e disse: eu colocaria as minhas palavras na tua boca. E o Senhor o encorajou e disse que estaria com ele. E a partir daí, o que se segue nos capítulos seguintes é uma sequência de profecias que denunciam a corrupção religiosa de Israel, e o Senhor advertindo o povo de Israel do que haveria de vir sobre eles em decorrência do pecado e da transgressão que eles estavam vivendo diante do Senhor. Então, irmãos, se segue essa sequência de profecias até que nós chegamos ao capítulo 18, que para mim é mais uma chamada ao arrependimento. Mais uma chamada ao arrependimento. Isso fica muito claro no versículo 11, que nós lemos na sequência, quando o Senhor diz: retornai, pois, agora, cada um de vós do seu mau proceder. Melhorai o caminho de vocês, melhorai as ações de vocês. E o Senhor leva Jeremias até a casa do oleiro porque queria fazer com que ele visse e ele pudesse passar à casa de Israel aquilo que o Senhor podia fazer e queria fazer se o povo se humilhasse, se o povo se arrependesse. A palavra de Deus, na sequência do capítulo 18, Deus diz o seguinte: olha, se vocês mudarem a postura de vocês, eu posso me arrepender daquilo que está planejado para vocês. Eu posso mudar de ideia. Se vocês mudarem a conduta de vocês, eu sou Deus, mas eu posso mudar de ideia com relação àquilo que eu havia planejado para vocês. E nós vemos esse chamado ao arrependimento, porque nós sabemos, irmãos, que o nosso Deus, Ele não deseja que nenhum homem se perca. Para Ele, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, né? Lá, Paulo escrevendo a Timóteo, na 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, ele diz que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pedro, também lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, ele vai dizer: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. E ele está falando da promessa da vinda de Cristo. Ele está dizendo: o Senhor não está demorando, como vocês julgam, dizendo que Ele está demorando. Não, pelo contrário. Isso aí é porque Ele é longânimo para convosco. Porque Ele não deseja que nenhum homem pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E a gente vê isso de uma forma muito clara nas parábolas do filho pródigo, das 100 ovelhas, a dracma perdida, o cuidado, o amor, o anseio de Deus por salvar cada alma especificamente, né? E é com esse anseio que o Senhor leva Jeremias à casa do oleiro. E a sequência vai nos dizer que ele diz: vai, desce, te levanta aí de onde tu tá, desce à casa do oleiro e eu vou falar contigo ali. E a Bíblia nos diz que chegando lá, Jeremias vê que o oleiro estava fazendo um vaso sobre rodas. E aquele vaso que ele estava fazendo se quebra na mão do oleiro. E o oleiro pega e torna a fazer um outro vaso, um vaso novo. Então o Senhor questiona Israel: olha, por acaso eu não posso fazer com vocês assim como fez o oleiro? Vocês são como barro nas minhas mãos. É interessante, irmãos, logo no primeiro versículo, o que me chama a atenção, eu estava estudando o texto em casa, e a sequência de verbos que denotam ação. Se a gente for observar, logo no do capítulo 1 ao 3, a gente vê, no versículo 2, levanta-te, desce, ou algumas versões vão dizer, vai à casa do oleiro. E a primeira coisa, a primeira lição que eu aprendi estudando a palavra e que eu quero compartilhar com vocês, é que se nós queremos ser um vaso novo, nós não podemos permanecer onde nós estamos. Se nós queremos ser um vaso novo, se nós queremos ser transformados pelo Senhor, nós não podemos continuar fazendo as mesmas coisas erradas que nós estamos fazendo. Tem que haver mudança. Os verbos denotam
movimento. E é interessante que ele vê o barro, e o barro está onde? O barro está sobre rodas. O barro está em movimento. E se a gente quer ser um vaso, a gente precisa se levantar. A gente precisa descer a casa do oleiro, para que o Senhor possa operar na nossa vida. Provérbios, no capítulo 28 e 13, ele vai dizer o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. O ato de confessar, o ato de se humilhar diante do Senhor, de descer, de se prostrar diante do Senhor, para que a gente possa alcançar a sua misericórdia. E na sequência do texto, no versículo 4, a gente se depara com aquele momento em que o vaso se quebra na mão do oleiro. E aqui eu gastei um bom tempo, irmãos. Eu gastei um bom tempo meditando nesse versículo e pensando o que o Senhor verdadeiramente queria nos ensinar com esse se quebrar. O que aconteceu? O vaso se quebrou na mão do oleiro. E eu cheguei a duas conclusões. Que esse se quebrar, primeiro, ele pode significar a quebra do nosso relacionamento com Deus, que é gerado pelo pecado. Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Mas além disso, além dessa quebra que é gerada pelo pecado, essa quebra do texto, ela também pode representar o quebrantamento, a necessidade de arrependimento. Nós nos permitirmos sermos barro e entendermos que somos apenas barro, apenas pó. Nos quebrarmos diante do Senhor e permitir que Ele faça a sua obra na nossa vida. E quando eu pensava nesse verbo quebrar e meditava nesse verbo quebrar, imaginando o que o Senhor queria nos falar através dessa palavra ou através desse texto, me veio muito forte ao coração aquele versículo do Salmo 51. Olha como são as coisas de Deus, né? Aquele versículo do Salmo 51, que é o Salmo do arrependimento, quando Davi diz o seguinte: os ossos que tu esmagastes. Quem lembra desse texto? O Salmo 51, irmãos, é o Salmo do arrependimento. Ele é escrito, né, por inspiração do Espírito Santo por Davi, após ele ser confrontado pelo profeta Natã, após ele ter cometido pecado com Betseba e assassinato também, porque além dele ter se prostituído, ele ainda mandou matar o marido de Betseba. Eu quero convidar vocês para nós lermos o Salmo 51. Abram comigo, irmãos, por favor. Eu vou esperar que vocês abram, porque eu quero que vocês acompanhem. Esse salmo é riquíssimo, irmão. Todos acharam? Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, de acordo com a tua benevolência. E a partir do versículo 1, 51, a partir do versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, de acordo com a tua benevolência, e apaga as minhas transgressões de acordo com as tuas misericórdias. Lava-me abundantemente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de ti. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que fui formado em iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu. Certamente tu desejas a verdade no íntimo, e no fundo do coração tu me ensinastes a sabedoria. Purifica-me com aspersões e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que os ossos que tu quebrastes ou que tu esmagastes se regozijem. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito firme.
Vejam, irmãos, que no capítulo 51, no versículo 8, primeiro eu quero que vocês tenham em mente que Davi era um rei. Ele tinha mulheres, ele tinha dinheiro, ele tinha poder. Aos olhos humanos, não faltava nada a Davi que não pudesse trazer alegria. Certo? Mas olha só o que ele diz: faze-me ouvir júbilo de alegria. E no versículo 12 ele também diz: restaura-me a tua alegria. Por quê, irmão? Porque a alegria que é gerada pelo pecado, o prazer gerado pelo pecado, ele é momentâneo. Ele logo passa. E nós sabemos que a única alegria que permanece é a alegria que vem do Senhor. É a alegria de saber que nós somos salvos. É a alegria de saber que herdaremos a vida eterna pela graça do Senhor. Essa é aquela alegria que permanece. Mas a alegria que Davi tinha pelas riquezas, pelas mulheres, pelo poder, não era suficiente, não era verdadeira. E quando ele pecou, ele perde a única alegria que importava, que era a alegria que ele tinha pela comunhão que ele tinha diante do Senhor. A comunhão foi quebrada e ele diz: os ossos que tu esmagastes. Quando ele peca, irmãos, ele sente como se ele tivesse sido quebrado, esmagado. Porque é isso que o pecado faz. É isso que o pecado faz. Mas Davi se arrepende, irmãos. Ele se arrepende. E no versículo 10, fica muito claro, desse Salmo 51, que Davi conhecia a casa do oleiro e ele conhecia o oleiro. Porque ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, ele sabia que o oleiro podia trazer à existência aquilo que não existia, que o oleiro podia fazer uma coisa completamente nova. E o mais interessante, irmãos, é que a gente vê que ele recebe a resposta da sua oração, como a nossa irmã pregou, né, nessa noite. Muitas vezes, a gente não recebe porque a gente não pede, a palavra de Deus diz. Mas Davi pediu um coração puro e Deus o deu. Nós temos essa revelação lá no livro de Atos. Quando Paulo, pregando, ele diz: achei a Davi, meu servo, por inspiração do Espírito Santo, o homem segundo o meu coração. Ele pediu e o Senhor deu a ele um coração puro. E nós também podemos pedir nessa noite. E o Senhor pode nos dar, porque Ele pode fazer nova todas as coisas. Irmãos, e o capítulo 18, voltando para o capítulo 18, então, o vaso se quebrou e o oleiro tornou a fazer um vaso novo. Isso nos ensina, irmãos, que não importa o que nós praticamos, não importa o que nós fizemos, não importa como foi o nosso passado, o nosso Deus pode fazer nova todas as coisas. O nosso Deus pode nos transformar num vaso novo. A comunhão com Deus, ela pode ser restaurada. Não importa se ela foi quebrada, ela pode ser restaurada. Mas você precisa confessar, irmão. Você precisa descer à casa do oleiro. Você precisa se humilhar diante do Senhor. E quando eu digo um vaso novo, irmão, é um vaso novo mesmo, 0 quilômetro. Porque a palavra de Deus diz que Deus não se lembra de nada que a gente fez. Ele lança tudo no mar do esquecimento e de tudo isso Ele não se recorda mais. Olha o tamanho da misericórdia. Será que você pode glorificar a Deus nessa noite? Pela misericórdia de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Essa misericórdia que lá no livro de Lamentações diz que ela é inesgotável, que ela se renova todas as manhãs. E ela é a causa de nós não sermos consumidos. Essa é a misericórdia de Deus. E é interessante, irmãos, que nem mesmo no nosso arrependimento a gente pode se gloriar. Ah, eu sou bom, eu me arrependi. Não, porque isso também é obra do Espírito Santo.
A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Mas nós precisamos tomar uma atitude diante de Deus para que a comunhão seja restaurada. Para que o vaso quebrado possa se tornar um vaso novo. A palavra de Deus nos diz lá na epístola de João, no capítulo 1, a partir do versículo 8, o seguinte: porque assim, irmãos, eu narrei essa situação de Davi, né? Eu sei que Davi é um caso extremo. O pecado de Davi, às vezes a gente pode olhar e pensar assim: o pecado de Davi é muito grande. Porque, de fato, quando a gente para estudar ali o capítulo 11 de 2 Samuel, a gente vai reparar que é uma situação grave. E que Davi, em vez de confessar de imediato, ele tenta botar para debaixo do tapete o pecado. Ele tenta esconder aquilo que ele havia feito. A Bíblia vai nos relatar que no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi não foi. Primeiro erro, ele não foi. Ele estava em casa, descansando. E ele foi passear pelo terraço e viu Betseba se banhando. E ele já foi pego pela cobiça, irmão. Ali ele já pecou. E ele mandou que trouxessem Betseba. E ele pecou com ela. E acontece que dali uns dias, Betseba mandou avisar para Davi: olha, eu estou grávida. E agora? Você pensa que Davi confessou o pecado de imediato? Não. Ele criou um plano para esconder o pecado dele. Ele criou um plano. Porque às vezes a gente quer fazer isso. Às vezes a gente quer justificar o nosso pecado, né? Às vezes a gente quer justificar. E Davi fez isso. Ele criou um plano. O que ele fez, irmãos? Olha só, que astuto o que ele fez. Ele mandou chamar Urias, o marido de Betseba, que estava na guerra. Ele mandou chamar Urias sob o pretexto de coletar informações sobre a guerra. Mas, na verdade, o que ele queria é que Urias viesse para se deitar com a sua esposa e daí todo mundo pensar que o filho, que era fruto do adultério, era, na verdade, filho de Urias. Só que o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. E Ele vê todas as coisas e nada fica encoberto diante do Senhor. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Urias veio, falou com o rei, só que Urias não foi para a casa dele, ele acampou na frente da casa do rei. E o rei mandou dizer para ele: Urias, vai para a tua casa. E ele disse: não, a arca do Senhor está em tendas. O meu Senhor está lá, na guerra, junto com os meus servos. Porque como é que eu vou para minha casa lá me deleitar com a minha esposa se estão todos nessa situação? E ele não foi. E agora? Falhou o plano de Davi. Será que agora ele aprendeu a lição? Não, irmão. A Bíblia diz que no dia seguinte ele convidou Urias para um banquete e tentou embebedar Urias, na esperança de que bêbado ele fosse e se deitasse com a sua esposa. E não. Urias não foi. Urias não foi. Urias não foi. E a partir daí, o que acontece? Ele faz o seguinte: ele manda Urias de volta para a guerra com uma mensagem. E a mensagem lá para o capitão, para o general, dizia o seguinte: coloca Urias na frente da batalha, onde a luta for mais forte, e retira-te dele. Já estava ruim, né, irmãos? Mas ficou pior. E a palavra de Deus nos diz que o que era esperado aconteceu. Urias morreu na batalha. E depois de alguns dias, passado o luto, Davi toma Betseba como sua mulher. Mas tudo isso ficou para trás, irmãos. Porque é interessante que quando a gente pensa em Davi, embora a gente lembre do pecado, porque estudamos a Bíblia e conhecemos, e é interessante que o Senhor permitiu que nós entendêssemos e soubéssemos dessa situação, o que nós lembramos dele é que ele era um homem segundo o coração de Deus. Foi isso que ficou, né? Que ele era o homem segundo o coração de Deus. E talvez nessa noite, eu contei a história novamente, porque você pode estar pensando: mas eu não cometi nenhum pecado desse tamanho. Imagina se eu fiz algo como Davi. Não, essa palavra não é para mim. Você pode estar pensando no seu coração. Eu posso estar pensando no meu coração. Não, essa palavra não é para mim, deve ser para aquele irmão lá. Até julgando às vezes o irmão, né?
Mas lá, irmão, na primeira epístola de João, no capítulo 1, a partir do versículo 8, a Bíblia vai dizer que aquele que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo. E é interessante que a gente compreenda, irmão, nessa noite, que pecado para Deus não tem tamanho. É claro que a gente entende pela palavra de Deus que há alguns pecados que Deus abomina. Porque a Bíblia nos deixa claro, né? Aquele que cria contenda contra o seu irmão, a língua mentirosa, enfim. Deus narra alguns pecados que ele abomina. Mas pecado é pecado, irmão. A mentira é pecado. A cobiça é pecado. A Bíblia diz que se você olhar para uma mulher e você cobiçar ela no seu coração, ali você já pecou com ela, você já adulterou. Então, nós somos falhos, irmãos. Nós somos falhos. Mas nós precisamos buscar a santificação. E a santificação ele é um processo, mas nós precisamos buscar ela diariamente, justamente por isso, porque nós somos falhos. Nós somos pecadores, nós tropeçamos. Mas se porventura tropeçarmos, irmãos, venham à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro. Porque ele restaura a comunhão de novo, ele faz um vaso novo. E assim nós vamos caminhando de glória em glória até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Provérbios, no capítulo 18, eu gosto muito desse versículo. Eu sempre tenho ele no meu coração. Ele diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que é a aurora, irmão? Vocês sabem o que é a aurora? É aquela luzinha que aparece, sabe, antes do sol nascer, não aparece aquela claridadezinha? Assim começa a vereda do justo. Assim, fraquinho, né? Ali, desapercebido, mas o sol vai nascendo, o sol vai vindo aí. E daqui a pouco o sol está a todo vapor, no meio-dia. A luz é perfeita e é assim a nossa vida, irmãos. De glória em glória, caminhando, sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo todos os dias. Até aquele dia em que seremos perfeitos. Quando nós teremos o nosso corpo transformado, incorruptível. Mas enquanto estivermos aqui, é uma batalha diária. É todo dia. É lutando, é vencendo. E se porventura tropeçarmos, confessando o nosso pecado ao Senhor, restaurando a nossa comunhão com o Senhor, e o Senhor vai nos fazendo um vaso novo e vai nos aperfeiçoando. O convite, irmãos, que o nosso Senhor Deus fez à casa de Israel, ele é extensivo a nós nessa noite. Lá no versículo 11 que nós lemos: retornai, pois, agora, cada um do seu mau proceder, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Vamos examinar a nossa vida nessa noite, irmãos. Examinar as nossas vidas. E assim como o Senhor nos orienta, melhorar, o que eu posso fazer para melhorar os meus caminhos, melhorar as nossas ações. Como eu falei para os irmãos, não é mérito nosso. Tudo é obra do Espírito Santo em nós, porque é Ele que nos aperfeiçoa. Mas nós precisamos que a comunhão com Ele esteja ok, irmãos, senão Ele não vai agir em nós. Arrependam-se e vivam, diz o Senhor. E não se esqueçam, irmãos, que aquele que é poderoso para fazer todas as coisas, aquele que está sentado no trono, Ele pode nos transformar num vaso novo. Ele pode mudar a nossa vida, Ele pode mudar a nossa história. Ah, mas a minha vida está toda bagunçada, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Lembre-se que já havia um plano, e era um plano ruim, preparado para Israel. Mas o Senhor disse a eles: se vocês retornarem do mau caminho, eu posso mudar essa história. Então o convite do Senhor para nós nessa noite é: desçamos a casa do oleiro. Vamos examinar as nossas vidas, irmão, melhorar o nosso caminho, melhorar o nosso proceder. Será que a minha comunhão com Deus está ok? Será que se o Senhor me chamar hoje,
vou me encontrar com Ele, tá tudo certo. Difícil, né? É difícil de ouvir, mas é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. A gente, quando estuda ou quando fala sobre o vaso e o oleiro, às vezes a gente costuma ouvir uma mensagem num caminho diferente, né? Ah, deixa o Senhor te usar, você é um vaso de valor. E amém, irmãos, assim, essa é a palavra do Senhor. Mas não foi isso que o Senhor quis nos ministrar nessa noite. Essa é a palavra que o Senhor nos deu. Essa é a palavra que o Senhor nos deu. E temos que louvar a Deus porque Ele ainda fala. E porque Ele ainda nos corrige. Porque Ele corrige aquele que Ele ama. Aquele que Ele ama. Ele está aqui. O oleiro está aqui. Que nessa noite a gente possa se analisar. Que a gente possa confessar a Ele. Se quebrar na mão dEle. E aí então sim, Ele pode fazer de nós um vaso novo, né? Um vaso de honra. Um vaso de honra preparado para toda boa obra, útil para o Senhor. Amém? Eu entrego essas palavras em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Amém. Glórias a Deus. Eu posso fazer um convite? Quer fazer? Irmãos, a maioria dos rostos aqui são conhecidos, né? Eu não sei se todos aqui já fizeram a sua decisão por Cristo. Se há porventura alguém aqui entre nós que ainda não aceitou a Cristo, não confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, essa é a oportunidade. O Senhor te dá essa oportunidade nessa noite. A Bíblia te mostrou, a palavra de Deus te mostrou o que Deus pode fazer na sua vida. Então, eu gostaria de convidar você a vir aqui na frente. Há porventura alguém que gostaria de entregar a sua vida a Cristo nessa noite? Venha, irmão. Venha, você vai ver como a sua vida pode mudar. E é para melhor, viu? E é para melhor, porque como a nossa irmã pregou, o nosso Deus é bom. O nosso Deus é bom e a promessa dele é fiel. E ele nos promete vida abundante. Abundante. Então, se não temos, eu quero orar, irmãos, por você nessa noite. Eu não vou convidar você aqui a vir aqui na frente, porque às vezes algum irmão pode, né, se sentir talvez constrangido. Mas não perca essa oportunidade, esse momento, irmão, de confessar ao Senhor. Eu não conheço a tua vida, mas o Senhor conhece. Davi tentou acobertar o seu pecado, mas o Senhor revelou o profeta Natã. E o Senhor revelou... E o Senhor revelou o profeta Natã de uma maneira interessante, irmãos. Desculpa, eu já encerrei, mas eu só vou pontuar mais essa situação para vocês. O que aconteceu? O profeta chegou diante de Davi e disse o seguinte: olha, Davi, deixa eu te contar uma coisa. Tinha 2 homens, eu vou simplificar para vocês, um rico e um pobre. O rico tinha muitos animais e o pobre tinha apenas um e era apegado a esse animal. E o rico recebeu uma visita, mas ele não quis matar o seu animal para servir para a visita. Então ele foi lá e pegou o animal do pobre. E Davi se enfureceu e ele disse: esse homem deve morrer. E daí Natã olhou para ele e disse: olha, Davi, és tu esse homem. Às vezes a gente olha para a falha do outro, né, irmão? E a gente não consegue enxergar nós mesmos, olhar para dentro de nós, nos autoanalisarmos, né? Então é uma coisa que nós podemos fazer essa noite, temos a oportunidade de fazer. Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, a comunhão com Deus pode ser restaurada. Então nessa noite, irmão, confessa, né? Confessa diante do Senhor aquilo que você passou, que talvez você sabe que desagradou ao Senhor. E que nessa noite o Senhor possa restaurar, né, a nossa comunhão com Ele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, Senhor, em primeiro lugar, pela tua tão grande misericórdia, Senhor.
pelo teu amor, Senhor, que é sem medidas, pelo teu amor que não tem fim, Senhor, pela tua misericórdia que se renova todas as manhãs, Senhor, e porque o Senhor nos ama. Nessa noite o Senhor nos dá mais uma vez a oportunidade de nos achegarmos a Ti, Senhor. Deus, nós queremos nesse momento confessar diante de Ti os nossos pecados, Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós somos falhos, Senhor. Mas assim como disse o profeta Davi, que nessa noite o Senhor possa nos purificar, Senhor. Que o Senhor possa nos dar um coração puro, Senhor. Um coração novo, um coração que Te agrada. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que a alegria da Tua salvação seja restaurada nessa noite, Senhor. Deus, que a comunhão seja restaurada, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que é aquele que convence, possa agir em cada coração nessa noite, Senhor, para trazer convencimento de pecado, para trazer arrependimento, Senhor. E que através do Teu Espírito Santo nós possamos ser aperfeiçoados, Senhor. Nós oramos a Ti, Senhor, clamamos Te agradecendo pela Tua palavra, Senhor, e pelo privilégio de pertencermos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra abençoada, né? Realmente, Deus ele colocou esse tema dessa campanha no nosso coração, porque nós precisamos cada dia sermos moldados pelo oleiro. Somente o oleiro ele sabe, né, aquilo que nós precisamos aperfeiçoar, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos deixar. Somente o oleiro ele nos sonda e nos conhece. Não há ninguém melhor para nos conhecer a não ser o nosso Senhor, a não ser o nosso Deus. Ele sabe aquilo onde nós estamos errados, aquilo que nós precisamos acertar, né? Ele sabe, Ele entende, Ele conhece muitas vezes que a gente erra, mas a gente tenta acertar. A gente é fraco, a gente é falho, né? O Senhor Ele nos conhece. Muitas vezes a gente pensa que a gente está indo pelo caminho certo. Muitas vezes a gente pensa que a direção que a gente está seguindo é uma direção certa, mas o Senhor Ele sabe, porque a gente é fraco, a gente é pó, a gente não é nada sem a vontade, sem a presença do Senhor na nossa vida. Então Ele nos disse nessa noite, todas as vezes que nós errarmos, nós precisamos nos recorrer ao oleiro, precisamos estar diante da presença do Senhor, dizendo: Senhor, mais uma vez eu errei, eu não quero mais errar, me ajuda, me dá forças, me sustenta, porque eu preciso ser um vaso novo nas Tuas mãos. E é isso que o Senhor Ele tem falado para cada um de nós. Nós precisamos cada dia mais melhorarmos na presença do Senhor, porque o nosso Deus, Ele está sempre presente e pronto para nos moldar segundo a Sua vontade. Amém? Glória a Deus. Todos aqui já são cristãos, já são evangélicos. Não há ninguém aqui em nosso meio que não serve a Deus, que não é evangélico. Todos são, né? Amém. Deus Ele tem feito coisas grandes nesse lugar, coisas tremendas. E eu sei que muitos vão testificar aquilo que Deus tem feito. Porque quando Deus Ele coloca um propósito no nosso coração, a gente sabe que a resposta de Deus ela virá. Porque Deus Ele não coloca nada no nosso coração para que Ele não venha honrar os nossos compromissos e aquilo que nós colocamos diante dEle. Amém? Então, se você veio neste lugar e você chegou aqui querendo colocar diante do Senhor as tuas limitações, os teus problemas, as tuas dificuldades, os teus anseios, eu quero mais uma vez te convidar aqui na frente, porque o oleiro está aqui. Não se sinta envergonhado, porque o lugar onde o Senhor Ele quer trabalhar na tua vida é aqui. Amém? E você pode vir aqui na frente, você que está enfermo,
você que está precisando de um socorro de Deus, de uma providência no teu lar, porque o ambiente é este, da resposta do Senhor vir até você. Então, se você quiser e se propor a estar aqui na frente, nós estaremos orando por você e por toda a sua família, porque a fúria do adversário, ela é tentar fazer com que você pare, com que você desista e com que os teus não cheguem diante da presença do Senhor. Mas o teu Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que peleja por você e peleja pela tua casa e pela tua família. Então saia do seu lugar, queridos, e venha aqui na frente, porque eu quero orar por vocês. Amém? Mas se não tiver, se todos já estiverem abençoados da resposta de Deus, Deus ele sabe, ele conhece. Então vamos mais uma vez orar e vamos encerrar o culto ao Senhor. Na próxima segunda-feira nós temos o nosso círculo de oração à tarde às 14h30, né? A nossa irmã Mari com a irmã Marta estarão dirigindo, eu estarei aqui também presente e todos estão convidados para adorar ao Senhor. Deus tem feito coisas, não pense que o trabalho ele começa às 19h30 não. Às 14h30 aqui já tem um povo de joelhos dobrado, intercedendo, clamando, porque reconhecemos que o nosso Deus é Ele que pode, é Ele que faz, é Ele que é. Então nós estamos aqui orando a partir das 14h30 até as 16 horas. Logo mais, depois tem às 19h30, né? Nós iniciamos o culto à noite e eu conto com a presença de todos para continuarmos adorando ao Senhor. Amém? Estenda suas mãos para cá e vamos orar assim. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos na Tua presença, Senhor, fazendo a Tua obra, louvando e exaltando o Teu nome, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos acompanha, Senhor. Continua, Pai, nos dando força, nos ajudando, Pai, abençoando a Tua igreja, Senhor. Abençoando os Teus servos que aqui chegaram, Pai, buscando, Pai, um socorro, uma provisão da Tua parte, Senhor. O Senhor sonda, o Senhor conhece a necessidade de cada um que chegou aqui nesta noite. Por isso continua com Tuas mãos estendidas, Pai, cuidando, preservando e ajudando os Teus servos, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus desde agora e para sempre. E todos dizem: se Deus é por nós, agindo Deus, ninguém. Vão em paz em nome de Jesus.